E tal como tínhamos dito no episódio anterior, fizemos dupla gravação do Motosport hoje nas instalações da MNS Sport, na terra dos jesuítas em Santo Tirso. Estamos agora com o José Carlos Magalhães, que para além de ser o team manager desta equipa de Nortenha, logrou em 2021 ser o novo campeão nacional no que concerne aos Legends de montanha, nesta novidade absoluta no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group em termos regulamentares e que provou ser uma excelente aposta da APAM e dos clubes organizadores que formam o promotor oficial deste campeonato cada vez mais impactante, como é o caso do Campeonato de Portugal de Montanha JC Grupo. José Carlos Magalhães, antes de mais e uma vez mais, parabéns pelo fantástico título alcançado. Nós estivemos aqui, nestas mesmas instalações, a falar no início da época. Penso que na altura não estaria à espera de ter que utilizar 4 carros diferentes ao longo da temporada, mas eu penso que isso ainda trouxe um bocadinho mais de condimento, de pimenta e de sal e até de algum picante. Mas vamos primeiro fazer um resumo. Foi de certeza muito saboroso, mas como é que agora, a uma certa distância, vê este título que alcançou em 2021? Muito obrigado, Amândio. Um bom ano. O ano de 2021 foi repleto de emoções. Tivemos ótimos resultados na equipa, não só eu próprio, mas também toda a estrutura que foi montada e pensada em 2020 e que não tivemos a oportunidade de fazer as provas todas que nos tínhamos pensado fazer por causa da pandemia. Portanto, fizemos ali como ano zero 2020, 2021, reforçados todos os esforços que tínhamos para os objetivos que tínhamos no ano anterior. Eu, como piloto, consegui o vice-campeonato Legend em 2020 e, portanto, o objetivo seria, sem dúvida, lutar pelo campeonato e foi conseguido. Sim, sem sombra de dúvida. Como nós dissemos no início, os Legends são uma novidade, vão apenas agora em 2022 para a sua terceira época na montanha, já tinham sido um sucesso em termos de velocidade, estão a provar ter uma valia e serem realmente um acréscimo de qualidade e de quantidade para um campeonato tão importante como o de montanha. E como o Zé Carlos disse, e nós já vamos falar com o team manager, falamos com o piloto, depois desse excelente título de vice-campeão em 2020, no ano de estreia dos Legends, chegar ao título em 2021 foi de certeza a cereja no topo do bolo. Mas estava à espera de um ano tão atribulado, porque não foi um ano fácil, nem para o piloto, nem neste caso para o team manager do piloto, José Carlos Magalhães, e que aliás se denota pelo facto de ao longo da época ter enfrentado alguns problemas mecânicos e de ter tido aqui e ali de trocar de montada, embora também isso tenha a ver com o facto de ser sempre alguém muito inovador, muito ousado, que tenta trazer grandes carros para a montanha, como foi o caso de 2021. Vamos lá falar dos pontos fortes e dos pontos fracos desta época, que acabou da melhor maneira com o título de campeão nacional. No ano passado nós tínhamos em mente estrear 2 carros, portanto a EVA no 205 Rally e nós tínhamos feito um esforço enorme para também ter o Starlet Grupo 5, em que eu iria correr nos clássicos ou nos Legends, portanto teria que optar. E portanto o BMW ficou a segundo plano, portanto como plano B, porque o carro é um excelente carro, muito competitivo, mas não fizemos a revisão que devíamos ter feito, isto é, em como tudo na competição, e nós prezamos muito pelo trabalho de casa, portanto o trabalho de casa não foi tão bem feito como deveria ter sido para planear com os objetivos que teríamos. E daí que surgiram alguns percalços logo na primeira prova, portanto, uma subida cronometrada, salvo erro na rampa da Arrábida, em que fiquei sem travões, e, portanto, fruto, digamos, da falta de atenção que existiu para esse carro, porque nós tínhamos em mente utilizar o Starlet. E depois, portanto, acabei por tentar ver como estava o Starlet, que não ficou ao nível daquilo que nos tínhamos proposto, e decidimos continuar com o BMW, fizemos algumas melhorias e paulativamente fomos criando, digamos, o objetivo
como alcançável e conseguimos. José Carlos Magalhães, foram preciso utilizar também depois o Toyota Carina E e acabou por rematar a época com o Peugeot 106, mas aí já também tendo em atenção aquilo que era o plano de divulgar um pouco mais aquilo que é a panóplia dos carros que a MN Sport tem à disposição de pilotos que queiram potencialmente aderir à equipa e terem os serviços da equipa, seja na montanha, seja na velocidade. São 2 anos nos Legends e são 2 anos com muito sucesso. Como encara este campeonato? Como o vê no atual patamar em que ele está desenvolvido na montanha? E o que é que acha que deveria ser feito para que o campeonato de Legends de montanha ainda venha a ser mais competitivo? Eu acho que os Legends são os puros Grupo A de 85 até 99. E, portanto, para quem gosta de carros, para quem gosta de corridas como eu, sou um apaixonado por automóveis dessa geração, porque é a minha geração, e que não tenha dinheiro ou possibilidade de correr com um clássico a sério, é dos carros mais caros que temos na montanha, ou nos circuitos, ou nos ralis, e, portanto, um bom Grupo A é sempre muito mais competitivo do que um carro inventado, isto é, nós temos que entender que a competição nacional tem regulamentos e, portanto, nós temos que, bem ou mal, tentar cumpri-los e ter, digamos, o bom senso de perceber o que é que podemos fazer e o que é que não podemos. Portanto, e se as coisas forem digamos, tidas em consideração a ficha de homologação, os regulamentos técnicos, portanto, eu acho que é uma competição de salutar, bem-vinda, que vai reforçar, e hoje eu tive este ano 7, 8 carros sempre inscritos connosco, portanto, uma ou outra rampa só de 5 ou 6, mas foram sempre 7 ou 8 carros. É muito mais permissível o regulamento de Legend, portanto, a quem tiver os carros na garagem há alguns anos, que já não conseguem digamos, serem competitivos nos ralis ou noutra modalidade, portanto, enquadrarem-se neste conceito na montanha, que é carros giríssimos, malta da nossa geração adora ver estes carros, bem guiados, são carros que dão um gozo enorme, não precisa ser só um carro de tração atrás, mesmo um carro de tração à frente, seja ele ex-troféu, seja Grupo A ou até um Grupo N. Portanto, eu vejo o Gonçalo que fez o que fez com um Grupo N, isto é, não é um Grupo N, mas é um ex-troféu, portanto, entre outros, acho que deveremos de pensar muito mais na modalidade económica em que pode ter um proveito versus resultado muito maior do que propriamente inventar demasiado em meter potência nos carros e depois não ser competitivos ou não serem fiáveis. José Carlos Magalhães, é evidente que o José Carlos, quer nas conversas informais, quer nas entrevistas, não deixa de puxar a brasa à sua sardinha, nota-se que encara com muito amor e também com muita responsabilidade a sua função enquanto diretor-geral da MN Sport. E aí o piloto quase que humildemente fica para segundo plano e quando está a conversar e sobretudo quando está neste modo de entrevista, a meio das suas respostas vem ao de cima essa responsabilidade. E por isso também nos cabe aqui fazer um rescaldo daquilo que foi a época da MN Sport, que foi uma época muito ousada, como diz, depois da pandemia vamos lá deitar mãos à obra, arregaçar as mangas e estar não só a tempo inteiro com a Eva Laranjeira e com o José Carlos Magalhães da montanha, mas recebendo também aí o Arlindo Bessa, esse nosso fantástico empresário que anda sempre a voar entre terras do Canadá e terras de Portugal e que em boa hora veio também a brilhantar a montanha, mas também com o Arlindo e também com o António Barros, e diga-se passagem que foi para nós uma grande surpresa com o próprio José Carlos Magalhães a fazer uma perninha, com a presença da MN Sport na velocidade. Toda esta expansão está incluída num plano estratégico assumido e que é para continuar. Sem dúvida. Portanto, a nossa ideia, desde que criamos a estrutura, não foi criar a estrutura unicamente para eu ou a Eva corrermos. Portanto, foi, digamos, para ter a formação de pilotos, de novos pilotos. Portanto, não precisa de ser um jovem, pode ser um jovem de 60 anos como Orlindo, em que
o encontro este ano, no meio do nada, portanto ele andava perdido porque pensava que correr era só chegar lá e ir, portanto, e não, nós temos mesmo que acompanhar, é importante o trabalho que se faz e ele evoluiu muito, portanto, a primeira prova que ele faz connosco foi a rampa de Boticas e a última também foi a rampa de Boticas e para termos uma ideia, isto que anda nas corridas sabe o que é que isto representa, a melhor subida do Arlindo em Boticas para a última subida de Boticas 2 faz 25 segundos de diferença. Portanto, estamos a falar de uma diferença abismal. São 5 km São 5 segundos por quilómetro. Exatamente, são 5 segundos por quilómetro, portanto é um disparate. E tivemos um trabalho redobrado com a Eva, porque ela desde 2020 que achei que ela poderia ter ser uma mais-valia para a modalidade, portanto não só como piloto, mas também a forma de encarar a vida e a forma descontraída como ela tem no seu dia-a-dia, em que iria ser uma mais-valia para a equipa como piloto. Causa a mim algum sofrimento extra, digamos, como marido, mas sinto um orgulho imenso porque é fruto do nosso trabalho, portanto ela tem jeito, mas obviamente que nós temos vindo a fazer com ela aquilo que é, e isso também, o facto de eu correr, faz com que ajude muito, porque chego ao final de cada subida e falo com os pilotos a quem nós estamos a assistir, e a minha experiência faz com que seja transmitida e quando chegamos abaixo à assistência melhoramos o setup, de forma a que eles gradualmente vão ganhando e percebendo que se mexeu, e onde é que se mexeu, para, portanto, isto não acontece, ninguém é campeão só porque tem dinheiro e agora lembrei-me de vou correr. Não, tem que existir, efetivamente, pessoas à nossa volta muito competentes. A MNE tem uma família imensa de pessoas válidas, que são os nossos mecânicos, que é, efetivamente, malta extraordinária, sempre disponível. Cada um complementa o outro, portanto foram muito audazes, muito disciplinados, porque eu sou um bocadinho exigente, tiveram sempre muito disponíveis e conseguimos efetivamente ter 3 pilotos na equipa, com 3 títulos diferentes, 2 na montanha e 1 na velocidade. Sim, porque o Arlindo, para além dos bons resultados na montanha, chega à velocidade e também evoluindo de uma forma extraordinária. E é aqui um abraço para ele, que possivelmente vai ver esta entrevista ainda em terras do outro lado do Atlântico, antes de voltar para iniciar a época de 2022. O Arlindo Bessa, que na velocidade foi paulatinamente melhorando as suas exibições, chegando a um saboroso título que manifestamente seria, à partida, quase impensável. É verdade. Eu inicialmente, antes da primeira prova que o Arlindo fez connosco, portanto, antes da prova do Europeu de Boticas, eu disse ao Arlindo que queria perceber qual era a condição que ele tinha e, portanto, fomos para Braga testar. Ele andou comigo, depois andei com ele e depois voltei a andar. Depois dei-lhe algumas orientações e percebi que o Arlindo tem efetivamente uma vontade bastante maior na velocidade, portanto em pista, porque decora, do que na montanha. Na montanha tem mais dificuldade porque nós temos que decorar e, portanto, só e no primeiro ano e até no segundo ano, claro, há essa dificuldade, as pessoas pedem, porque nós temos que decorar 5 quilómetros, ao segundo, portanto, não há falhas, não há possibilidade de falhas, por muito que se tente, por vezes e na montanha tem esta particularidade que não tem na velocidade. Na velocidade, se tivermos ali ou acolá uma ligeira distração, na montanha, se arrancar mal, já está. E, portanto, tivemos essa evolução com ele, foi espetacular. Eu tive a possibilidade de fazer com ele, partilhar o carro. E, portanto, foi no Estoril e em Portimão, portanto, foi fantástico. Revivi 20 anos atrás, que fiz o troféu
Starlet, não, desculpa, Yaris, e portanto foi muito giro também para mim, e portanto fiquei com, eu que sou um piloto de ralis, ou melhor, eu não sou um piloto de ralis, mas adoro os ralis, gosto mais de ralis, embora neste momento, este ano não fiz rigorosamente nada, em 2020 ainda fiz, mas este ano não fiz e portanto fiquei muito satisfeito com o que fizemos. José Carlos Magalhães, nós no final desta conversa vamos voltar ao piloto José Carlos Magalhães para falarmos de uma época de 2022 que é muito especial, mas só lá mais para o final da entrevista é que vamos falar do quão especial é esta época de 2022 para o piloto José Carlos Magalhães, mas vamos continuar a falar com o team manager, porque sei que há uma ambição de aumentar ainda mais o plantel da equipa em 2022, seja na montanha, seja na velocidade. Sim, atualmente temos já fechado para a montanha 5 pilotos, portanto comigo e com a Eva, portanto são 3 mais nós 2. Temos mais 2 carros disponíveis para Legend e para 1300, portanto temos um 1300 ainda disponível e temos 2 carros disponíveis para o campeonato Legend, que é esta a nossa praia, digamos que é a nossa, embora tenhamos um carro que pode correr nos turismos 3, mas gostava que fosse Legend. E na velocidade vamos ter a Eva nos 1300, o Arlindo portanto, com o mesmo carro que correu este ano, que é o 106, portanto, que é da nossa estrutura, e o António Barros. Provavelmente, se eu conseguir, e gostava muito, de fazer os Legends com o Carina, mas a ver, não sei se iremos conseguir. Tem um contacto que ainda não está nada fechado, porque nós temos um Datsun Grupo 1 e possivelmente também vamos fechar com ele. O que significa que vamos ter uma estrutura que vai ter que se alargar, porque irá ter, em termos quer de responsabilidade logística, quer também de responsabilidade competitiva, um foco muito mais alargado do que aconteceu em 2021 e já todos nós sabemos, que já vivemos esta época, de que foi uma época muito bem sucedida e penso que José Carlos Magalhães quer que assim continue a ser em 2022. Precisamente, eu tenho, portanto, fazemos sempre um briefing com os pilotos antes de cada prova e com os mecânicos, de forma a que as pessoas percebam que tipo de rampa é que vão, ou que prova é que vamos ter, para que as coisas fiquem bastante melhor conduzidas. Portanto, tento com os nossos pilotos, a minha experiência é maior, fazer na sexta-feira 2 ou 3 subidas com eles para tirar algumas dúvidas e portanto eu tenho feito isso com a Eva e com o Arlindo e inclusivamente com outro piloto que também fez pontualmente no ano passado connosco. Para este ano vamos continuar a ter o carro escola, que é o Fiat Uno, com uma senhora, portanto que vai ser uma estreia na montanha, portanto é uma senhora que estou com muitas esperanças nela. Para mim é alguém que vai ser positivo a participação dela, porque ela vejo-a com muita garra. Portanto, é esta parte de formação que nós temos, que dá um bocadinho mais trabalho. A Eva, neste momento, já se movimenta melhor, não só no paddock, mas também nos carros, portanto ela já não vai requerer tanta atenção minha, o Arlindo também, portanto vai dar lugar a outras pessoas, que nós gostávamos muito de ter outros pilotos com experiência, obviamente, mas gosto mais de formar, seja com que carro for. Eu acho que devemos começar sempre eu tentei ao Arlindo fazer um downgrade, porque achei que ele não estava preparado para andar com um carro não tirava proveito e não tirou. E depois fez um downgrade com o carro, com o nosso 106, e ele percebeu que efetivamente é este o caminho e, portanto, ajustamos. E, portanto, nem sempre que nós vemos na televisão ou no vídeo é aquilo que parece ser tão fácil. E, portanto, não é difícil, temos é que ter a consciência que isto é um desporto caro, que requer muita dinâmica, muito profissionalismo e que temos que levar as coisas muito a sério de forma a podermos colher estes resultados. Já aqui tivemos esta novidade, que podemos vir a ter o José Carlos Magalhães de Toyota Carina E, um ex-troféu puro e duro na velocidade nos Legends.
Mas 2022 é um ano muito significativo para o José Carlos Magalhães enquanto piloto na montanha, porque são 20 anos dedicados a esta coisa de combater o cronómetro metro a metro, pedacinho a pedacinho de curva e de reta, ao longo de 4, 5 quilómetros, sem a possibilidade de qualquer erro. Vai ser por isso muito significativo para si, e não é à toa que temos este monstro consagrado de terras nipónicas aqui ao nosso lado, porque julgo que esta vai ser a montada que irá estar com o José Carlos Magalhães a permitir-lhe comemorar estes 20 anos de dedicação à montanha. É verdade, eu iniciei o meu percurso na montanha em 2002, na Serra da Estrela, com um Toyota. Este ano a única prova que eu fiz com o carro foi na Serra da Estrela, que também com um Toyota, e portanto eu gostava de conciliar os 20 anos, que são marcantes, portanto é quase adulto, com um carro que me fez vibrar em Vila do Conde, que me fez vibrar no autódromo na minha meninice, um carro feito por nós, obviamente que tem muito do que é o carro da Salvador Caetano e, portanto, vai à réplica de lá, mas é um carro que foi feito por nós e que gostava muito que pudesse ter nos meus 20 anos de montanha, um carro que efetivamente me desse, ou que me fizesse lembrar o início da minha carreira na montanha. Eu comecei há 24 anos, portanto, para o ano faço os 25, também num Toyota, que ainda o tenho, e, portanto, corri com, ainda há dias vi umas fotografias de um Toyota 1200, que adornava, portanto, que era um carro sem nada, tinha um rolo bar mal feito, e, portanto, havia um time, ou melhor, uma competição, não era pirata, portanto, era de rallycross, e, portanto, eu comecei ali. No segundo ano já fiz nacional e depois comecei nos rallies. Depois é que vim a fazer o troféu Iaris, em que fazia velocidade, montanha e rallies. E, portanto, é efetivamente uma data muito interessante. Gostava muito de poder concretizar desta forma, com esse carro, a ver. Penso que sim. E será para tentar renovar o título nos Legends ou irá regressar por e duro às origens, inscrevendo o Starlet nos clássicos? Se fosse para correr nos Legends, já tinha corrido no ano passado e não tinha utilizado outros carros. Eu acho que este carro é um clássico, tem que correr nos clássicos, porque merece que seja... Eu, no ano passado, a única coisa que fiz foi querer fazer um check-down com o carro, para perceber, numa rampa que eu conheço, onde é que eu me situava. E, portanto, foi pura estratégia. Portanto, não fizemos... porque se tivesse que deitar fora uma participação, seria aquela, e foi o que acabou por acontecer. Portanto, o resultado não foi aquele que queria, não apenas pela juventude e não ter testado o carro, e, portanto, eu acho que nem me passa pela cabeça correr com o carro nos Legends. Portanto, o carro tem que correr no campeonato dele, que é os campeonatos clássicos. E lá estaremos para saborear e para ver este Starlet Grupo 5 brilhar nas suas mãos. José Carlos Magalhães, muito obrigado por nos ter recebido aqui na MNS Sport. Boa sorte para a época de 2022, quer para si como piloto, quer como team manager desta equipa, cada vez mais uma senhora equipa no panorama do motosport nacional, e vai ser desta forma que José Carlos Magalhães vai comemorar em 2022 25 anos de carreira como piloto e 20 anos dedicados à montanha. Vai estar assoberbado de trabalho como team manager, mas vai querer competir também ele em duas frentes, com o Toyota Cariné no Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends e no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group, aos comandos deste monstro nipónico, o Toyota Starlet Grupo 5. Com edição de imagem de Armando Leitão, Joaquim Amândio Santos, como sempre, mandar um forte abraço para todo o auditório do programa Motosport, hoje aqui na V-Motores.